O que a traição faz com o cérebro? Como superar, como perdoar e voltar a acreditar no amor. Tem gente que supera acidente, tem gente que supera perder dinheiro, ir à falência, quebrar negócio. Tem gente que supera doenças, até doenças terminais. Tem gente que supera tanta coisa na vida, mas tem muitas pessoas que nunca conseguem superar a traição. Você conhece pessoas assim? Ou você é uma dessas pessoas que não consegue perdoar uma traição? Porque a traição, ela não quebra somente o relacionamento. Ela quebra muito mais. Ela quebra a segurança. Ela acaba com a confiança da pessoa. Destrói a autoestima. Ela elimina a percepção que a pessoa tinha da própria realidade. É triste, é doloroso. Eu sei, talvez o pior de tudo é que depois da pessoa ser traída, ela começa a achar que ninguém mais presta. Ela começa a achar que todo mundo vai fazer com ela aquilo que essa pessoa que traiu fez. Ela começa a acreditar que amar virou sinônimo de sofrimento. É triste, é lamentável. Só que hoje eu quero te mostrar uma coisa extremamente importante, baseada na neurociência, baseada na psicologia do comportamento e em estudos atuais sobre vínculos afetivos. Não é achismo, não é minha opinião, tá? Uma pessoa ter destruído a sua confiança não significa que o amor morreu no mundo inteiro. Não é isso, tá? E se você foi traído, traída, esse vídeo pode literalmente mudar a forma como você vai carregar essa dor daqui pra frente. Não quero que você sofra tanto, eu quero trazer luz para você nesse assunto que é tão difícil de ser tratado. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Dr. Ramon Pereira, sexólogo e terapeuta de casais por mais de 15 anos. E eu lido, eu me dou diariamente com mulheres, com homens, tentando reconstruir a própria vida emocional depois de uma traição. É difícil, mas é bastante possível. E eu preciso te dizer, sim, a traição, ela machuca profundamente, mas existe um caminho psicológico, emocional e neurológico para a gente superar, tudo isso, mas de uma maneira que a gente não destrua a sua capacidade de amar. Então eu já gostaria de te pedir, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque isso muito me ajuda. Se você conhece alguém que está passando por esse momento de sofrimento, que está em silêncio, guardadinha dentro de casa, não acreditando no amor e não acreditando mais nas pessoas, manda pra ela, porque muita gente sorri por fora, mas está emocionalmente totalmente despedaçada lá por dentro. Conhece alguém que precisa desse vídeo? Manda pra ela, vamos ajudar. Agora vamos começar, sim. Por que a traição, ela dói tanto? A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que a traição, ela não é somente um evento emocional. Presta atenção, não é somente um evento emocional. Ela também é um evento neurológico. Ela também marca a sua psique. Quando você ama alguém, seu cérebro, ele cria vínculos muito profundos através de substâncias como dopamina, como ocitocina e vasopressina, por exemplo, Você não precisa saber esses nomes, mas é só para mostrar para você que o seu cérebro está trabalhando em prol desse vínculo. Essas substâncias, elas estão ligadas ao apego, à aproximação, à segurança emocional, ao prazer de estar com a pessoa e na confiança que você destina a ela. Seu cérebro, ele começa a interpretar aquela pessoa como um ambiente seguro, como seu porto seguro. Você está segura. Quando vem a traição, seu cérebro, ele reage quase como um trauma, quase como uma ruptura maluca, grande. Estudos de neuroimagem mostram que quase todas as pessoas traídas ativam áreas cerebrais semelhantes às atividades de dores físicas intensas. Só para você ter noção do quanto isso é doloroso. Dor física intensa é praticamente igual quando você sente a dor da traição. Ou seja, o seu cérebro, ele realmente sente a traição como uma dor. Por isso, muitas pessoas relatam, que após episódios de traição, elas dizem assim, gente, parecia que eu estava sufocando, faltou ar, eu tremia, não conseguia dormir, eu não conseguia sequer comer alguma coisa. Eu revivia aquele momento, a cena civil, o tempo inteiro, aquilo ficou dentro de mim, não sai até hoje. E meu amigo, minha amiga, isso não é frescura, isso não é um exagero, tá? Não. É o seu sistema emocional entrando num estado de ameaça. Atenção, estresse, a traição, ela gera hipervigilância. A pessoa, ela começa a desconfiar de tudo, ela não quer sentir mais aquela dor, ela não quer passar por mais um episódio igual, ela começa a analisar detalhes, ela fica paranoica, ela perde a paz mental. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou dizendo. Porque o cérebro, ele tenta impedir que aquela dor aconteça novamente, ele não quer sentir aquilo, ele não pode sentir aquilo é ruim para nós, não quero. E a maior mentira que a traição coloca na cabeça das pessoas, sabe qual é? É uma mentira que ela é extremamente perigosa, que nasce depois da traição. A pessoa foi traída, aí nasce uma mentira na cabeça dela, que ela começa a pensar o tempo todo e ficar, massageando aquilo, repetindo, ruminando aquilo, que é ninguém presta. Todo mundo do mundo trai.
vai. Amor não existe. Relacionamento é perda de tempo. Eu não quero mais ninguém na minha vida. Ninguém presta, todo homem é igual. E aqui eu preciso falar algo muito sério pra você. Preciso que você tenha maturidade pra escutar o que eu vou falar. Uma pessoa ter traído você não transforma todo mundo do mundo em pessoas ruins, não. Você precisa aceitar isso, que isso é uma das crenças que você precisa colocar para você sair dessa bad. Isso é extremamente importante você entender. Porque quando alguém sofre muito, o cérebro ele cria generalizações como mecanismo de defesa, que é esse período de hipervigilância que eu falei. Então ele fica observando todo mundo e qualquer detalhe já sabe. Só que quando você generaliza todo mundo emocionalmente, você destrói futuras relações que porventura seriam saudáveis. Você já elimina a chance de outra pessoa boa entrar na sua vida, ou de você, como pessoa boa, entrar na vida de alguém. Imagina uma pessoa mordida por um cachorro, por exemplo. Ela pode desenvolver medo, cachorro. Mas isso não significa que todos os cachorros do mundo, do planeta Terra, vão atacar você. Consegue entender? Criou um trauma, mas não quer dizer que todos vão te morder. O mesmo acontece nos relacionamentos. Existem pessoas desleais? É claro que existem. Nós somos plurais. Existem pessoas de várias formas, de vários caráteres, de várias morais. Existem pessoas maduras, honestas e emocionalmente responsáveis? É óbvio que também existe. Sabe qual que é o grande problema disso tudo que a gente vem falando até aqui? É que a pessoa traída, muitas vezes ela transforma essa dor que ela está sentindo num estilo de vida, numa identidade. Ela se vê como uma pessoa fracassada. Ela deixa de pensar, eu fui traído, quem errou foi a outra pessoa, eu não errei. E ela passa a pensar, eu nunca mais vou conseguir confiar em ninguém. Eu nunca mais vou conseguir confiar em ninguém. E aí ela se aprisiona nesse pensamento, nessa frase que ela cria, e aí ela fica numa prisão emocional. Aí ela se fecha, ela se blinda, e isso faz mal para todo e qualquer ser humano. Ramon, entendi, mas e como é que perdoa? O que é perdoar de verdade então, Ramon? Agora a gente entra numa parte extremamente importante para você resolver-se, sair dessa bad, que é o perdão, que é não ficar nessa prisão emocional que eu falei. Perdão é uma arma muito importante. E aqui existe muita confusão, verdade? Porque perdoar não significa fingir que não doeu. Não é fugir da dor. Não é, não doeu não. Perdoar não significa que você concordou com a traição. Quando você perdoa, não está significando que obrigatoriamente você continuará com aquela pessoa. Você não precisa ficar com a pessoa. Muita gente acha que perdão é reconciliação. E não é. Não se trata disso. Pode haver reconciliação, mas o perdão não é para isso. Não é para essa reconciliação imediata, não é. O perdão verdadeiro é uma libertação emocional interna, sua. O perdão não trata da outra pessoa, não se trata da outra pessoa, trata-se de você. É quando você decide parar de alimentar o veneno dentro de você. Porque existe uma frase muito forte que tem hoje em dia na psicologia emocional. Guardar rancor é esperar que o outro morra tomando veneno dentro de você. A pessoa que vive, presa no ódio, ela continua emocionalmente ligada ao trauma. Ela continua ligada à pessoa, ao problema. O cérebro, ele revive aquilo o tempo inteiro. E aí o cortisol sobe, a ansiedade aumenta, seu corpo fica num desgaste constante, você não descansa, você não dorme, você não se alimenta bem. Perdoar é interromper, cortar esse ciclo de amarguras. Perdoar é dizer, olha, o que aconteceu foi terrível, foi horrível, mas eu não vou permitir que isso destrua o resto da minha vida. As pessoas do mundo não podem ser balizadas, norteadas, comparadas a essa pessoa. E atenção que uma coisa também, tá? Perdoar não é de uma hora para outra, leva tempo. As pessoas falam, perdoei, aí começa a sentir dor. Tem pessoas que precisam de meses, outras pessoas precisam de anos para conseguir tirar isso, interromper esse ciclo. Porque o perdão, ele não nasce da pressão de ter que perdoar. Ele nasce da elaboração emocional saudável. Você decide-se, ou você se decide, vamos colocar assim, melhorar, a perdoar. É uma resolução sua interna, não é sob pressão. Ah, mas é possível voltar a confiar nas pessoas? Essa talvez seja a pergunta mais difícil que a gente faz, após esse ciclo ruim que a gente vive após uma traição. Como confiar de novo, Ramon, em outras pessoas? E eu vou ser muito sincero com você aqui, como sempre sou. Gosto de falar que eu sou papo reto, lá nas minhas caixas grandes, redes sociais, eu coloco lá papo. Você não volta a confiar da noite pro dia. Igual o perdão, ele demora para algumas pessoas meses. A confiança também, ela é redução, ela é reconstrução neurológica, emocional, tá? O seu cérebro precisa voltar a se sentir seguro. Ele precisa perdoar, limpar, para se abrir. E isso acontece aos poucos. Primeiro a pessoa precisa entender. Quem traiu, ela fez uma escolha. Ela quis trair. Ela escolheu trair. A culpa não é automaticamente da vítima.
Muita gente fala, ele me traiu, será que a culpa é minha? Não, a pessoa que traiu escolheu. Muitas pessoas traídas começam a destruir a própria autoestima, de como ela se vê. Ela começa a achar defeito onde não tem. Ai, talvez eu não seja tão bonito, tão bonita assim o suficiente para essa pessoa. Talvez eu não seja tão bom como ela espera que eu seja na cama. Talvez eu não fui tão suficiente para ela. Talvez eu mereça menos mesmo. Não faça isso. A traição, ela fala muito mais sobre conflitos internos, impulsividade, imaturidade emocional e ausência de caráter da pessoa que traiu, do que sobre o valor de quem sofreu a traição, de que é sobre o valor da vítima. E aqui existe algo muito importante que a neurociência aponta para nós. O cérebro que foi traumatizado, ele tenta recuperar controle encontrando culpa em si mesmo, porque isso fica mais rápido, fica mais fácil, né? Não é no outro, é em mim. Aí eu tento resolver. Porque sentir culpa dá uma falsa sensação que você está controlando a situação, igual eu falei agora. A pessoa ela pensa assim, se eu descobrir o meu erro, nunca mais eu serei ferido, porque eu consigo me consertar. Mas não é assim. Não foi você quem errou. Relacionamentos não funcionam assim. Você pode amar profundamente alguém e ainda assim ser ferido por essa pessoa. E isso não vai diminuir o seu valor. O seu valor, ele continua intacto. Você é o que é. Você se construiu uma boa pessoa, uma pessoa digna, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel. Trata-se da outra pessoa. Ela fez isso. Agora, Ramon, como superar uma traição na prática? Agora então vamos para essa parte prática, né? Vamos lá. O que ajuda o cérebro e as emoções a se reorganizarem depois de uma traição? Presta atenção aqui, ó. Anota aí. Primeiro ponto, não ficar tentando acelerar a sua dor. Sair dela o tempo todo. Acelerar, eu quero sair, eu saio. Tem gente que tenta parecer muito forte, rápido demais, coloca uma máscara. Mas emoções, quando elas são reprimidas, elas não desaparecem. Elas voltam daqui a pouco em forma de ansiedade, em forma de raiva, ou até de bloqueio emocional, que a gente vem falando aí, né? Você se bloqueia, você se fecha. Sofrer faz parte do processo, é natural, permita-se. Número 2, pare de reviver detalhes o tempo todo. Tem gente que fica remoendo, né? Fica investigando, mexe no celular, olhando o computador, conversando com pessoas, olhando redes sociais, fica imaginando cenas, criando e revivendo detalhes, fica alimentando esse círculo de dor dentro do seu. Você precisa parar de alimentar a sua ferida, você precisa parar de ficar mexendo onde está machucado. 3, recupere a sua identidade, como você se vê, reconheça os seus valores, reconheça a sua força, os seus pontos fortes. Eu sou forte, eu sou bem, eu sou assim. Muita gente perde a própria identidade dentro dos relacionamentos, se anula, se enfraquece porque não se reconhece mais. Volte a cuidar do seu corpo, faça uma atividade física, beba mais água, tá? Sabe? Cuide da sua rotina, mude hábitos, melhore as amizades, vá atrás de melhorar a sua espiritualidade, busque evolução profissional na sua carreira. Quer fazer um curso, faça. O seu mundo, ele não pode girar em torno daquela dor, em torno da pessoa que te traiu. O seu mundo, quem constrói é você. Cada um de nós somos um mundo. Cuide do seu. Quarto, não transforme todas as pessoas do mundo em uma pessoa. Por favor, não faça. E isso é fundamental, porque se você perder a crença nas pessoas, é difícil que você saia das. Uma pessoa errou com você, tudo bem, mas existem milhões de pessoas no mundo que jamais fariam isso. Acredita nisso, porque se você é boa pessoa, existem outras como você. 5, procure ajuda profissional se necessário. Não tente ir sozinho. Se der conta, ok. Se vê que tá difícil, porque tem traumas emocionais que precisam de acompanhamento terapêutico, precisa de alguém para te orientar, para te mostrar a saída. Você tá num labirinto, essa pessoa tá de fora olhando, ela pode te guiar a sair desse labirinto. Isso não é sinal de fraqueza de maneira nenhuma. Pelo contrário, isso é você ser inteligente, maduro, ter inteligência emocional, reconhecer, eu tô precisando de alguém que olhe esse labirinto onde eu tô e me mostre a saída, como o Ramon fala. Ramon, entendi, mas dá pra amar de novo, Raul? Dá pra eu? É lógico que sim, é óbvio que sim. Talvez isso seja uma das coisas mais bonitas da mente humana. A neuroplasticidade, a capacidade de se reorganizar, de se refazer. O cérebro possui essa neuroplasticidade. É um nome bonito, né? Ele consegue. E você merece ser feliz. Amar e ser amado é a principal ânsia do seu. O seu cérebro consegue criar novos caminhos emocionais. Basta você querer. Pessoas que sofreram profundamente conseguem voltar, sim, a amar outras pessoas. Conseguem voltar a confiar. Consegue voltar a sorrir, a ter felicidade. Pessoas podem voltar a construir relações saudáveis. Essas experiências, elas vão ficar como aprendizado, como fortalecimento. Você cria forças, mas para isso exige maturidade emocional. Precisa querer sair, precisa querer evoluir. Você não pode transformar a sua dor numa prisão eterna. Não é inteligente. Porque quando uma pessoa, ela fecha completamente o seu coração, e eu entendo, por medo, não quer sentir aquilo de novo, não quer passar pela mesma experiência, ela não impede apenas a dor de entrar. O coração tá fechado, tá sedimentado, concretou, tá igual pedra. Ela também impede que o amor entre e aconteça dentro desse coração. Eu não quero, mas você merece ser feliz e vai ser. Agora, se você foi traído, eu quero que você grave isso aqui comigo. Foi traído, tá doendo. Tá? A traição, ela pode marcar a sua história, mas ela não precisa definir o seu. Ela pode ter trazido dor momentânea, mas ela não pode fazer você sofrer essa dor para sempre. Você não é obrigado a carregar
para sempre a culpa de algo que outra pessoa escolheu fazer com você. Essa pessoa ela não pode ser tão importante para acabar com a sua vida. Existe vida depois da traição, existe paz depois da traição, existe amor depois da traição. E talvez hoje você ainda não consiga enxergar isso. E eu te entendo, tá difícil, tá doendo, mas o seu coração não nasceu para viver numa guerra eterna e principalmente feita por outra pessoa. Essa pessoa não pode determinar o resto da sua vida. Ele nasceu para viver conexão, segurança e amor verdadeiro. Você merece. Não, essa pessoa que fez você sentir esse tamanho de dor não pode definir quem é você para si. Bom, agora se esse vídeo fez sentido para você, eu queria que você comentasse aqui embaixo. Quero saber de você. Você acredita que uma pessoa consegue amar novamente depois de uma traição profunda? Você teve a experiência assim? Você sabe como lidar com isso? Você acredita que a pessoa pode amar depois de uma traição? E se você conhece alguém que está sofrendo silenciosamente por causa de um episódio assim, envia esse vídeo para ela. Diga para ela, fala, amiga, amigo, assista esse vídeo aqui. Você não merece ser definida por isso. Porque às vezes uma única mensagem pode impedir alguém de desistir do amor e até de si mesmo. Te agradeço por estar até aqui no final desse vídeo e quero muito que todas as pessoas, o máximo de pessoas, possam formar famílias, relacionamentos duradouros, sadios, de bem-estar, que eu torço muito que as pessoas formem família e lutem, né, por essa família incansável. Vou ficando por aqui, como eu sempre fiz, dizendo que eu amo, nós amamos, um beijo no seu coração. Assista mais um vídeo aqui do canal, a gente trocar mais uma ideia e eu fico emocionado, eu falo desse tema de traição, não porque eu sofri traição, mas porque eu sei o quanto é bom estar dentro de uma redoma de confiança, de segurança, onde a gente tem o bem-estar e fala assim, cara, minha vida tá resolvida ao lado dessa pessoa. A leveza que dá, sabe? O quanto é gostoso você viver, ter dias ao lado de uma pessoa, pode confiar. De olhos, eu sei o quanto isso tem valor, eu vivi isso por 15 e eu quero que você viva. Desculpa um pouco a minha emoção, quero que você viva isso. Não desista do amor, não desista de boas pessoas, tá? Ó, beijo no coração.